Fala galerinha do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Estamos juntos novamente. Vamos conferir na tela já, sem muita demora, a aula de hoje. Qual é o tema da aula de hoje? Variantes linguísticas. Vamos observar qual é o conteúdo? Variante linguística, lógico, aquele negócio de formal, informal. Vocês já estão acostumados. A gente vai observar isso em alguns gêneros, né? Letras de música e fragmento de romance. Beleza? Então vamos aqui a uma leitura rápida, que nós temos um poema de Carlos Drummond de Andrade, cujo título é Aula de Português. E ele diz o seguinte: a linguagem na ponta da língua tão fácil de falar e de entender. A linguagem na superfície estrelada de letras, sabe lá o que quer dizer. Professor Carlos Góes, ele é quem sabe e vai desmatando o Amazonas de minha ignorância. Figuras de gramática esquipáticas atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me. Já esqueci a língua em que comia, em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé. A língua, breve língua entrecortada do namoro com a priminha. O português são dois, o outro mistério. Beleza, galera. O que a gente pode... Eu não vou fazer uma análise completa desse poema, porque ele tem lá muitas entrelinhas. Mas o que a gente pode observar aqui é ele falando justamente de variante linguística, do tema da nossa aula de hoje, né? Além aqui, mais ou menos, também, né? Uma rápida brincadeira de um incesto. Ele namorando com a prima, rapaz. Como é que pode? Aí, rapaz, esse negócio. Enfim... Então aqui a gente observa ele falando justamente das variantes linguísticas. E ele mostra, né, que a língua portuguesa, na ponta da língua, ela é fácil de falar e de entender. No nosso dia a dia, a comunicação ela acontece, ela usa de vocábulos e palavras que muitas vezes a gente não observa no dicionário, mas são utilizados no nosso dia a dia que facilitam a nossa comunicação. A gente reduz algumas palavras, a gente aumenta, a gente inventa, enfim. E assim vai caminhando a comunicação por meio da língua portuguesa. Mas, ao mesmo tempo, tem hora que ela parece ser muito difícil, né? Principalmente na aula de português, quando o professor traz algumas regras, algumas normas, traz alguns mecanismos, alguns recursos linguísticos que parecem, né, ser um pouco, né, distantes da realidade dele, né? E aí ele diz até que, ele fala, né, atropelam-me, aturdem-me, sequestram-me, né? Aí ele fala, já esqueci até a língua em que comia, né? Em que pedia para ir lá fora, em que levava e dava pontapé, né? Aquele levava e dava pontapé, que língua é essa, professor? Rapaz, se você imaginar, né? É um ato assim, meio que até de violência, certo? Então é naquela hora da ira, da zanga, né? E aí você já sabe, né? Saem aquelas palavras do aumentativo, né? Palavrões, ok? Então a gente vai observando isso. Aí ele, a breve língua entrecortada. Que língua entrecortada é aquela mais nervosa, que você gagueja mais, certo? E aí é justamente desse momento aí que ele fala, né? Do namoro. Tá mais tensa a situação. Enfim, então veja que ele está falando de variante linguística, né? Os usos da língua, as mudanças da língua portuguesa na hora do uso, certo? E de acordo com as situações. Na aula de língua portuguesa, a língua parece bastante complicada para ele. Mas, nos outros momentos da vida dele, a língua portuguesa é algo tão fácil de se usar. É isso que ele está mais ou menos querendo dizer aqui nesse poema. Então vamos seguir, vamos entrar já no conteúdo. É sempre bom lembrar, né? Aqui dos níveis de linguagem, principalmente dos dois extremos, né? O coloquial, que a gente também chama de informal, e o padrão, que é o formal, né? Por que esses dois extremos, professor? Como o próprio poema mostrou, né? Esse extremo informal, né? Ele parece ser mais fácil. Ele parece, eu não vou dizer que ele é mais fácil, né? Eu acho também um pouco... Ele é menos complexo, vamos dizer assim, ele é mais simplificado, né? Vou dizer mais fácil, essa palavra fácil parece reduzir e menosprezar, certo? A importância do uso coloquial da língua, ela tem lá sua importância,
certo? E por que que não é mais fácil, professor? Ora, pega os regionalismos. Vê se o regionalismo muitas vezes vai ser bem compreendido em todos os lugares. Não. As gírias, né? Pega uma pessoa mais velha hoje que não está inserido no contexto das gírias. Vai ser mais fácil para ele? Não. Né? Vai ser tão complexo quanto algumas palavras, né? Alguns vocábulos já em desuso, ou aqueles mais rebuscados, é complexo para algum adolescente que utiliza mais no seu dia a dia gírias. Enfim, então a gente pode observar que fácil, esse negócio de fácil e difícil, errado e certo, dentro desse assunto aqui, né, são duas coisas que a gente tem que esquecer um pouquinho. A gente tem que olhar muito mais para adequação e inadequação e para complexidades, certo? Complexidades. Por quê, professor? Porque a língua, nesse nível aqui informal, né, a gente olhando aqui para a informalidade, certo? Ela não é exigente, não é muito exigente, né? Olha aqui o que é dito sobre ela. Usada no cotidiano, em que não exige a atenção total da gramática. Mas vejam que é total, gente. Porque tem uma atenção à gramática, sim, né? Só não é total, só não é observar todas as regras em si, né? De modo que haja mais fluidez na comunicação oral. Então, é permitido, né, criar algumas palavras, é permitido, muitas vezes, né, não fazer a concordância nominal, não fazer a concordância verbal, certo? Compreende-se, sim. Usam-se muitas gírias e palavras que na língua formal não estão registradas ou têm outro significado. Até esse ponto de vista mais semântico, né, do sentido. Vocês estão acostumados mais com essa palavra, né, sentido. Desse ponto de vista mais do sentido das palavras, a gente observa que são utilizadas algumas palavras não no seu sentido mais comum nos dicionários. A gente vai observar muito mais isso acontecendo, né, de uma forma que há uma convenção social, né, para se admitir algumas palavras, certo? E já a padrão, né, ela está pautada no uso das normas da gramática tradicional. Essa gramática que a gente está acostumada com as regras dela, né? Esses livros, muitas vezes adotados na escola, que é o livro didático, mas ali já tem parte, né, da gramática, ok? Então, você começa já a ter contato com a gramática tradicional dentro da sua escola, certo? Você já começa a observar algumas regras, a partir do momento em que o professor vai lhe ensinando concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, quando o professor diz, olha, não é obedecer os pais, é obedecer aos pais, certo? Então, aí ele já vai lhe ensinando regras de regência, ok? Não vão achar que não é para obedecer os pais, se ficar cortado nesse vídeo aqui o negócio fica mal. Enfim, deu para entender, né? Apareceu aí uma preposição, obedecer aos pais, certo? Então, ela busca, né, a boa pronúncia, olha aí, bem como na pronúncia uniforme das palavras e o uso das palavras em significado denotativo, conforme o registro dos dicionários. Ou seja, ela é menos maleável em algumas coisas, né? E ela permite uma comunicação mais uniforme entre os lugares, entre as regiões, entre as situações, né? E até entre os tempos, ok? Se, por exemplo, nós não tivéssemos nenhum registro de dicionários há alguns anos, né, que já se passaram alguns 100 ou 200 anos, talvez alguns textos seriam difíceis, né, de a gente conseguir interpretá-los. Por quê? Porque algumas palavras que já não são mais usadas hoje, né, que eram usadas naquele tempo, a gente poderia não saber mais o significado. Porque a gente ia ter que ficar imaginando ali pelo contexto, né? Não é assim. A gente tem que observar, né, muitas coisas, e o dicionário ele é mais ou menos como um inventário. Ele vai guardando, né, os vocábulos. Enfim, vamos seguir. E aqui a gente mostra, né, a língua, a gente pode segmentar ela nesses dois polos, né, porque popular, a gente aprende a língua já em casa, né, com os pais, com os parentes, né, com o vizinho, com os amigos, enfim. Mas também a gente vai desenvolvendo ela, vai aprofundando ela
na escola, né? É o nível mais escolarizado. O popular, ele não se preocupa, ele não se atém tanto a regras, tanto a normas, como eu já disse. Mas ele tem lá suas normas, sim. E aí a gente chama de informal. Por que informal? É para o contexto, certo? É um contexto mais espontâneo, que eu posso usar a língua sem muita preocupação, certo? E já o formal, ele já não é tão espontâneo. Eu tenho que me preocupar sim, eu tenho que me adequar sim a algumas regras, né? Dependendo do contexto, certo? Alguns contextos eu preciso me adequar a muitas regras. Outros já é um nível menor, né? De adaptação a regras, certo? Mas tem. E aí a gente observa, né? A gente pode chamar esses níveis de coloquial. Aí a gente observa já um contexto muito mais de conversa, né? O caipira, e aí a gente já começa a observar, né, essa diferença entre o que é urbano e o que não é urbano, né, o que é rural. As gírias, né, as gírias já está muito mais dentro, né, do contexto urbano, né, muito diferente do caipira. E o regional, né, aqui já envolve os dois, né, já abrange muito mais, a gente pode dizer, né, não só uma localidade em si, né, mas a gente pode colocar como se fosse todo um ambiente linguístico, né, regional. Então, por exemplo, o Nordeste, em si, a região Nordeste, ela tem lá suas diferenças entre os estados. Mas a gente também pode dizer que tem lá, o Nordeste, ele tem o seu regionalismo mais uniforme também, né? Totalmente diferente do Sul, do Sudeste, certo? Que também dentro, né, tem esse ambiente linguístico deles, né? Esse é o regional. Aí entra também o escolarizado, né, o formal, a linguagem culta, nessa linguagem culta, para determiná-la, né, os linguistas eles usam o parâmetro como alguém que já passou por todo o nível escolar, certo? Tanto o ensino básico, que é o que você está agora no ensino fundamental, completou o médio e também já fez uma graduação, né, completou o ensino superior. Pode-se dizer que essa pessoa ela já conseguiu ali, né, digamos assim, absorver, né, a linguagem culta. Ela não está atenta a todas as normas, ela não precisa ser um livro de gramática ambulante, certo? Mas ela já absorveu muitas regras por causa dos seus usos, né, no dia a dia, por causa das demandas, né, dos seus estudos, certo? A padrão, essa sim, ela tem essa uniformidade ainda maior, ela está muito mais atenta às regras, ok? A científica, ela está atenta às regras? Está, mas ela já começa a utilizar alguns usos bem específicos, né, da área de estudo, ok? Então, se a gente observar, né, uma área de estudo voltada para a saúde, né, tem lá todo um jargão, tem todo um linguajar científico, né, diferente, por exemplo, da área do direito, certo? E a jornalística também, né, a jornalística tem lá o seu jargão, tem lá o seu linguajar também bem diferenciado e até bem maleável, né? A linguagem jornalística, às vezes, ela até flerta com o informal, quando ela cria novas palavras, certo? Aqui a gente pode citar algumas acronímias, que é da criatividade da linguagem jornalística também, ok? Se a gente for observar de um ponto de vista de regra, né? Ela criou uma nova palavra, coisa que é parte da informalidade. Não é muito da formalidade, né? Mas aí, como é um texto que visa alcançar, né, um público bem diferenciado, por isso que tem um pouquinho mais dessa maleabilidade, certo? Mas, logicamente, né, dependendo do texto, dependendo do gênero que é usado na linguagem jornalística, ela vai se ater mais ao padrão do que ao coloquial, né? Vamos a uma leitura aqui de um trecho de uma música, né? Aqui a gente observa, porque aqui dentro da nossa aula hoje, o que é interessante, a gente observa o efeito de sentido, né, que essas variantes linguísticas elas trazem, certo? Então não é somente reconhecer, aqui é linguagem informal, aqui é informal, aqui é regional, aqui é caipira, não. Também é necessário a gente entender o efeito de sentido, né? E aqui essa música, eu confesso que eu ouvi ela praticamente boa parte da minha vida, e não sabia o que significava isso, né? Então, ele diz assim, olha eu aqui de novo, chachando, olha eu aqui de novo para chachar. O
que é esse xaxá aí, né? Aqui é um regionalismo, né? Ou a gente pode até se atrever a dizer que até um pouco de linguagem caipira, né? Pertence muito mais ao contexto rural. E aí ele continua: vou mostrar para esses cabras que eu ainda dou no couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar. Que eu aqui de novo cantando, que eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo mostrando como se deve chachar. Certo? Então, esse chachá aí, chachando, meu Deus, o que é isso, né? Eu nunca entendi o que é. Por quê? Porque é justamente um extrato linguístico, né, pertencente a uma esfera. A esfera é justamente rural, né? Para quem é da zona urbana, dificilmente vai saber o que é isso, certo? Agora, quem é da zona rural vai entender facilmente, porque é um termo, né, mais aplicado dentro do seu contexto. É o que se espera, né? Lógico, pode ser que alguém da zona rural não compreenda? Pode ser que alguém da zona urbana compreenda? Pode, né? Aí tudo vai também de conhecimento, de mundo. Mas o que a gente observa aqui, né, esse chachá, chachando, que a gente pode, talvez você pode não saber ou pode saber aí, né? O que é? É preparar o terreno, faz parte, né, um termo associado à agricultura, né? Preparar a terra, vamos colocar assim, né? Preparar a terra. É como se fosse uma técnica, né, de agricultura, que você vai preparar a terra ali para a plantação, né? E eu ainda digo mais, eu não conhecia essa música direito, não fiz a análise dela toda, eu só tinha ouvido assim, ela algumas vezes de longe, e aí eu acho que esse chachá aqui dele, esse preparar a terra, ainda tem um sentido conotativo aí também, né? Aí deixa pra lá, deixa essas coisas aqui. Vamos lá! Ele tá cantando, né? Parece que ele tá numa festa, né? E aí ele vai e diz que tá chachando, vai chachar, enfim, né? Vamos pra frente, vamos pra questão, vamos treinar o que a gente já falou aqui, né? Então, aqui nós temos um trecho da música, né? Que fala esmola, né? O título dela. Eu não vou cantar, logicamente, eu já disse para vocês, né? Que isso não é meu talento. Então a gente vai aqui só declamar, né? As letras. Esmola. Uma esmola, pelo amor de Deus. Uma esmola, meu, por caridade. Uma esmola pro ceguinho, pro menino. Em toda esquina tem gente só pedindo. Uma escola pro desempregado. Uma esmola pro preto, pobre, doente. Uma esmola pro que resta do Brasil. Pro mendigo, pro indigente. Beleza. Gente, aqui de cara, nós já observamos, né, que é uma letra de música associada, né, ao contexto urbano, certo? Onde é que a gente observa, né, alguns pedintes de esmola, né, no contexto urbano, nas grandes cidades, né, nos centros das grandes cidades, ok? E a primeira pergunta é voltada para isso. No texto, predomina um nível de linguagem culta? Não, né? Aqui veja que ele está mostrando, ele está muito mais no nível popular, né? Do que no nível padrão. Caipira, como já disse, é urbano, né? Então também não pode ser caipira, nem culta, né? Regional, tem uma regionalidade aqui, eu acho que, eu confesso que uma palavrinha ou outra pode ser regional, né? Aqui, você até vai ser tratada um pouco na outra questão, né? Mas a gente pode muito mais colocar isso para o coloquial, certo? Por que, professor, para o coloquial? Porque é como se fosse uma conversa de um contexto urbano dele. Então está muito mais centrado no coloquial do que mostrando regionalismos em si, né? A gente observa o predomínio aí, esse pru aqui, essa repetição do pru, olha só, para o menino, né? Que é para o menino. Então a gente observa esse pru aqui que é repetido várias vezes, né? A gente observa essa repetição. Isso é muito mais da coloquialidade, né, da modalidade oral, para facilitar a pronúncia, a comunicação, para facilitar a expressividade, né, uma esmola para o desempregado. Para o desempregado, pronto, facilitou, certo? Do que muito mais regionalismo, ok? Seguindo a outra questão, uma esmola, meu, por caridade. A palavra destacada tem o seu sentido demarcado no âmbito, né? Culto, padrão, formal ou coloquial. Esse meu, né? O que é? Uma esmola, meu, né? Meu. Esse meu aí é mais ou menos como se fosse assim, uma redução, né? Um corte de uma palavra, certo? Meu amigo, meu mano, né? Meu nobre, meu grande, enfim, né?
Aí o que eles passaram a utilizar o pronome possessivo meu, né, como se fosse um vocativo aí, né, como se fosse um substantivo e funcionando como um vocativo, uma forma de tratamento, né, com a pessoa também, certo? Uma mistura danada, né? Então aí, em vez de ele, um esmola amigo, né? Veja que ele tira o amigo e usa um pronome possessivo para isso, né? Um esmola meu, né? Isso era muito usado nos centros urbanos, né, de São Paulo, né? Esse meu como esse vocativo aí, certo? E a pergunta é, esse sentido meu, né? Onde é que ele ganha esse sentido, assim, de esse tratamento? É no âmbito da linguagem culta, né? No âmbito culto? Não, né? Você não está num ambiente formal chamando alguém de meu, né? E meu? Padrão, muito menos, certo? E formal, todos eles caminham, convergem para a mesma coisa, né? Esses três. Então, resta novamente a resposta coloquial. Vamos conferir aqui o gabarito, né? Pronto. Coloquial. Então, nós temos aqui uma situação, né? Totalmente coloquial. O efeito de sentido das palavras também dentro do coloquial. Vamos para a próxima. Aqui, né, um trecho, um fragmento de romance. Vidas Secas é o romance de Graciliano Ramos, né? Vamos à leitura. Não se conformou, devia haver engano. Com certeza havia um erro no papel do branco. Não se descobriu o erro e Fabiano perdeu os estribos. Passa a vida inteira assim no toco, entregando o que era dele de mão beijada. Estava direito aquilo? Trabalhar como negro e nunca arranjar carta de alforria? O patrão zangou-se, repeliu a insolência. Achou bom que o vaqueiro fosse procurar serviço noutra fazenda. Aí Fabiano baixou a pancada e amunhecou. Bem, não era preciso barulho não. O que acontece? Esse personagem que é o principal do romance, né, Fabiano, ele parece que recebeu aí, né, o seu pagamento errado, até em branco, né, um erro no papel, né, então ele não foi em branco, ele recebeu, foi errado mesmo, né, ele recebeu o pagamento errado, né, do seu senhor, do dono da fazenda. E aí ele foi atrás do erro e não se descobriu, né, até pela leiguice dele, né, pelo pouco conhecimento dele, ele é um homem do campo, certo? Pouco conhece sobre essas burocracias. E aí ele ficou zangado, né? Perdeu os estribos. Ele não perdeu realmente os estribos. O que é os estribos, professor? Não sei o que é, né? Para quem faz montaria em cavalo, para quem lembra da montaria em cavalo, né? Quando o montador, né, o cavaleiro está montado no cavalo, ele coloca os pés, né, numa hastezinha de ferro, né? Uma hastezinha mais ou menos assim, certo? Essa haste de ferro para ele colocar os pés. E aí são os estribos, né? Quando o cavaleiro perde os estribos, né? Porque ele já está muito nervoso, né? O negócio está tenso. Foi o que aconteceu com ele. Ele não recebeu o salário certo e ficou meio tenso, né? Zangado. E aí mostra, né? Ele passou a vida inteira assim no toco, né? Passar a vida inteira no toco, sofrendo, né? Estava direito aquilo, né? Aí ainda tem assim, entregando o que era dele de mão beijada, né? Entregando as coisas facilmente, né? Entregando aquilo meio que, não vou nem dizer porque é a pergunta já. Vamos passar essa daqui. Então estava direito, né? E aí faz até uma associação com o trabalho escravo, certo? Que trabalhava, não recebia nada, né? Muito menos a alforria. E aí o patrão dele se zangou, repeliu a insolência dele, né? E depois ele baixou a guarda. É o que diz aqui, né? Baixou a pancada e amunhecou, né? Ele acalmou-se, né? Ficou tranquilo, certo? E a primeira pergunta é igual a da outra questão. No texto, predomina o nível de linguagem culto, formal, caipira ou regional? Agora aqui é regional, gente, certo? Nós observamos aqui o regionalismo aparecendo, né? Que são todos ditos, né, dentro do regionalismo. A expressão típica da linguagem coloquial, de mão beijada, provoca o sentido de, né? Essa expressão aí, de mão beijada, ela é típica da linguagem coloquial, ela é usada, né? Você não usa num ambiente formal, né? De mão beijada, certo? É uma expressão totalmente coloquial. E qual é o sentido dela, né? Ele entregou de mão beijada, ele entregou o que era dele, né? O salário que era dele, para ele ganhar, né? É como se ele não tivesse ficado com ele, certo?
Então, entregar de mão beijada, dar de mão beijada, o que é? É entregar carinhosamente? Aí, se você olhar só para o beijada, você vai pensar que é, né? Mas não é carinhosamente, não tem a ver com carinhosamente, né? Vagarosamente, você pode até entregar devagar, mas isso não tem a ver com mão beijada também, certo? Gratuitamente, aí sim, eu entregar de mão beijada, gente, é entregar de uma forma gratuita, fácil, né? Sem pedir o que é seu, certo? Então aqui já está dentro do que a gente espera. Letra C. Vamos marcar, né? Afetivamente, também você pode estar, né? Ter uma afeição, ter um afeto, né? Para quem você está entregando de mão beijada algo. Não, mas não era o caso, veja no contexto aqui, certo? No contexto aqui, né? Ele foi enrolado, foi enganado, né? E meio que ficou aquilo que era dele sendo entregue gratuitamente para o outro, né? E sem ele querer também. Então, é gratuitamente, não é afetivamente. Certo, galera? Então, gente, é isso. É a gente entender os contextos, é a gente entender os níveis de linguagem e buscar o efeito de sentido que aquilo dali tem no texto. É lógico, alguns sentidos de algumas palavras, algumas expressões, né, a gente pode não conhecer essa realidade, mas a gente pode reconhecer o contexto, certo? A gente pode reconhecer onde é que é utilizado. Vamos conferir aqui o gabarito? Olha aí, regional deu certo, gratuitamente deu certo. Beleza? Então, galera, vamos aqui caminhar já para o encerramento da nossa aula. Eu quero agradecer vocês, né? Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Valeu, galerinha! Forte abraço!